Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma apresentação de resultados da Ânima Educação. Hoje falaremos sobre o terceiro trimestre de 2019. Eu sou Marcelo Batistella Bueno, diretor-presidente da companhia. Estou aqui acompanhado ao meu lado do André Tavares, nosso vice-presidente financeiro. Obrigado, Marcelo. É mais uma vez um prazer, uma honra acompanhar você na apresentação dos nossos resultados trimestrais. Obrigado, André. Junto com esse vídeo, nós divulgaremos o release de resultados da Ânima do terceiro trimestre de 2019, assim como uma apresentação, estando todos disponíveis em nosso site de RI, juntos com os resultados desse trimestre. Encerramos o terceiro trimestre de 2019 com conquistas relevantes, que reafirmam e reforçam as escolhas que fizemos para incrementar nossos resultados e que evidenciam nosso comprometimento em realizar movimentos consistentes de recuperação de nossas margens em todos os níveis. Pela primeira vez nos últimos 4 anos, conquistamos um ticket médio de ingressantes acima do ano anterior, fruto de uma série de iniciativas internas. Mesmo em um ambiente competitivo acirrado, um cenário macro ainda desafiador e com reduzida participação de financiamento público. Apesar de estarmos no início da jornada de reversão do ticket, já reportamos nesse terceiro trimestre uma melhoria de 2,6%, excluindo a Agis, aquisição realizada em agosto desse ano, versus o terceiro trimestre de 2018. Essa evolução do ticket veio acompanhada de um volume de ingressantes mais pressionado, mas o aprendizado experimentado ao longo do processo e o amadurecimento das ferramentas utilizadas nos levam mais fortalecidos a uma campanha de captação mais relevante para o primeiro semestre de 2020, sempre em busca do ponto ótimo entre volume e ticket. Nesse trimestre, reportamos também um recorde na redução de nossas taxas de evasão, que apoiou o crescimento de 10,3% em nossa base de alunos consolidada, atingindo cerca de 113 mil matrículas no segundo semestre de 2019. A contínua melhora nas taxas de retenção, especialmente impactadas pelos resultados de um dos projetos de transformação digital, o J2A, Jornada do Aluno Ânima, é mais um importante indicador da maturidade do nosso processo de gestão. Diante de todas essas conquistas, tanto no ticket médio quanto da base de alunos, comemoramos neste trimestre um crescimento significativo da receita líquida, consolidada de quase 15% versus o mesmo período do ano anterior, com margem operacional de 26,8%, ou 2,1 pontos percentuais superior ao terceiro trimestre de 2018. O EBITDA ajustado, excluindo o efeito IFRS 16, ficou em 52,4 milhões nesse trimestre, um crescimento de 29,5% versus o mesmo período do ano anterior. A margem atingiu o patamar de 17,8%, uma expansão de 2 pontos percentuais versus o terceiro trimestre de 2018, dando sólido seguimento ao movimento de recuperação de margem. Olhando especialmente para o segmento de ensino, a aceleração foi ainda mais forte. Reportamos um resultado operacional de 80,1 milhões no trimestre, que representa um crescimento de 2,4 pontos percentuais em margem, chegando a 28,5% no período. Esse resultado foi impulsionado por um melhor desempenho do ticket e das despesas das unidades do bloco base, que reportou expansão de margem operacional de 3,7 pontos percentuais. Da consolidação da Agis no bloco das aquisições, que expandiu sua margem operacional em 6,2 pontos percentuais, e do contínuo amadurecimento expressivo das unidades de expansão orgânica, com crescimento de 6,4 pontos percentuais. Em margem. Em agosto, iniciamos nossa primeira operação no Nordeste, através da Agis, a principal instituição de ensino superior da região norte do estado da Bahia, na divisa com Sergipe. Com isso, demos mais um importante passo em nosso projeto de crescimento, com foco na vertical de saúde, contando com mais 2 cursos de medicina em processo de maturação e forte potencial de geração de valor. Decorrido pouco mais de 3 meses do processo de integração, estamos cada vez mais familiarizados com as oportunidades dessa instituição, que tem se confirmado como um projeto absolutamente diferenciado e transformacional na região em que está presente. Implementamos no início deste trimestre o projeto de unificação das 4 unidades em outros campi nas mesmas regiões,
bem como a centralização das atividades de Minas Gerais e Goiás em uma única regional, a Regional Minas Gerais e Goiás, o que já nos trouxe ganhos de eficiência importantes. Agora passo a palavra ao André, que vai detalhar melhor os resultados para nós. André, por gentileza, pode prosseguir. Obrigado, Marcelo. Eu vou seguir então a apresentação, iniciando com o resultado do trimestre. Como o Marcelo já destacou, nós encerramos o terceiro trimestre deste ano com o EBITDA ajustado, excluindo o efeito do IFRS 16, de 52,4 milhões de reais, o que representa um crescimento de 29,5% em comparação ao terceiro trimestre de 2018. A margem atingiu 17,8%, ou 2 pontos percentuais superior ao mesmo período do ano passado, seguindo o movimento consistente de evolução positiva. Agora, passando à nossa receita líquida consolidada, nós apresentamos um crescimento anual de 14,6%, totalizando 293,6 milhões de reais, especialmente alavancada pelo crescimento de 13,5% no segmento de ensino e de 47,3% no segmento de outros negócios, o que veremos em detalhe um pouco mais adiante. Abrindo os resultados financeiros, nós vamos iniciar pelo segmento do ensino. Aqui nós vemos um crescimento de 13,5% na receita líquida do trimestre, conforme já mencionado, que totalizou 280,7 milhões de reais. Já o resultado operacional desse segmento chegou à marca de 80,1 milhões de reais, com uma margem de 28,5% e uma expansão de 2,4 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2018. Passando agora pela evolução da base de alunos, nós vemos um crescimento de 10,3% em comparação ao mesmo trimestre do ano passado e encerramos este trimestre com cerca de 113 mil alunos matriculados. Se nós excluirmos a AGES, que foi a aquisição realizada em agosto deste ano, o crescimento foi de 5%. Já olhando para a base de alunos da graduação, fica bem claro que essa evolução da base total consolidada se deu principalmente por um aumento de 12,2% de alunos da graduação, que atingiu aproximadamente 107 mil alunos neste trimestre. Mesmo diante de um processo de captação com volume mais pressionado, a melhora contínua e consistente da nossa taxa de evasão, que atingiu 8,4%, ou uma melhora de 0,5 ponto percentual versus o mesmo período do ano passado, nos garantiu um crescimento consistente da base de alunos. Esse desempenho reflete, entre outras iniciativas, o impacto dos projetos de transformação digital. Dentro do nosso projeto estratégico J2A, Jornada do Aluno Ânima, que tem desenvolvido diversas soluções para a melhoria da experiência do aluno em toda a sua jornada acadêmica. Agora, olhando especificamente para o tema do financiamento estudantil, nós destacamos o encerramento do terceiro trimestre com aproximadamente 15% da base de nossos alunos de graduação com FIES e 9% com o apoio do financiamento para valer. O desempenho do FIES foi melhor nesse processo de captação em virtude de termos alcançado um maior número de vagas disponibilizadas pelo governo, sendo integralmente preenchidas. Seguindo a apresentação, nós mostramos que o terceiro trimestre do ano também foi encerrado com um ticket médio líquido de R$ 833, excluindo a AGES, o que significa uma melhora de 2,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso foi influenciado principalmente pelos ganhos no mix de cursos, o aumento da base de alunos e o aumento médio de mensalidades, que foram, por sua vez, parcialmente neutralizados por um aumento de bolsas, descontos e impostos. Como o Marcelo bem destacou, apesar de um ambiente ainda desafiador e de uma reduzida participação de financiamento público, pela primeira vez em 4 anos,
conquistamos um ticket médio de ingressantes acima do ano anterior, o que foi fruto de uma série de iniciativas e projetos internos. Nós sabemos que é apenas o primeiro passo de uma longa trajetória, mas o aprendizado tem contribuído muito com o amadurecimento e fortalecimento de nossos processos internos. Nós continuamos muito comprometidos com diversas iniciativas que nos permitam seguir essa trajetória sustentável de crescimento do ticket médio líquido. Fechando o segmento de ensino, reportamos como temos feito a evolução das margens operacionais, segmentando-a em 3 grandes blocos: base, aquisições e expansão orgânica, onde nós consideramos o estágio de maturação diferente de cada unidade. Vale lembrar ainda que a partir deste trimestre nós passamos a incluir a Ages no bloco aquisições, e os resultados da Ages estão incluídos apenas os meses de agosto e setembro. Assim, olhando para as unidades que formam o bloco base, nós encerramos o trimestre com uma receita líquida de R$ 186 milhões, estável versus o terceiro trimestre do ano passado. Se compararmos o desempenho desse bloco no primeiro semestre de 2019, nós notamos uma recuperação relativa da receita líquida, explicada principalmente por um melhor ticket, em virtude da dinâmica de maior evasão entre os alunos de ticket mais baixo que ingressaram no segundo semestre de 2018 e primeiro semestre de 2019 e, historicamente, evadem mais nos primeiros semestres do curso. E também combinada com uma menor evasão dos alunos mais antigos, que ingressaram em 2015 e 2016, com tickets um pouco mais elevados. Na margem operacional, nós seguimos observando um crescimento, especialmente pelos efeitos de ganho de eficiência do E2A, o nosso modelo acadêmico que foi implementado integralmente em 2018, e uma gestão bastante granular das despesas por cada unidade. O resultado operacional desse bloco totalizou, então, R$ 65,4 milhões no trimestre, o que representa uma margem de 35,2% ou 3,7 pontos percentuais versus o mesmo período de 2018. Já com relação ao bloco das aquisições, que agora engloba tanto as aquisições realizadas em 2016 quanto a Ages, que foi agora em agosto, inicia os dados dela referentes a agosto e setembro, nós reportamos uma receita líquida no trimestre de R$ 53,6 milhões, 23,2% superior ao mesmo período do ano anterior, especialmente impactado pela Ages. O resultado operacional desse bloco, também impactado pela nova operação, totalizou R$ 8 milhões, ou uma margem de 14,9%, o que representa um crescimento de 6,2 pontos percentuais versus o terceiro trimestre de 2018. Por fim, no bloco expansão orgânica, que além das 14 unidades abertas entre julho de 2016 e janeiro de 2018 e das 8 novas unidades inauguradas no início deste ano de 2019, também inclui as aquisições realizadas em 2018. Nós continuamos observando um desempenho acima dos seus planos de negócios originais. Nós reportamos nesse bloco uma receita líquida de R$ 40,9 milhões e um resultado operacional de R$ 6,6 milhões, versus uma receita líquida de R$ 16,3 milhões e um resultado operacional de R$ 1,6 milhão no mesmo período do ano anterior, ou seja, uma evolução bastante significativa. É importante lembrar ainda que o tempo de amadurecimento de uma unidade acadêmica é de aproximadamente 5 anos e que as unidades desse bloco têm, em média, apenas 1 ano e meio desde sua abertura. Falando agora sobre o bloco de outros negócios, que é composto pela HSM, HSMU e pela EBRAD, Escola Brasileira de Direito, nós atingimos um resultado operacional negativo de R$ 1,5 milhão, versus um resultado também negativo de R$ 1,3 milhão no terceiro trimestre de 2018,
todos esses resultados excluindo o efeito do IFRS 16. O resultado negativo no período segue a sazonalidade deste segmento, que historicamente se recupera no último trimestre do ano. A diferença na comparação anual se dá por conta do desempenho extraordinário do Singularity University Brasil Summit, que foi realizado no primeiro semestre de 2018, em sua primeira edição no Brasil. Por outro lado, a EBRAD e a HSMU, que oferecem cursos livres e pós-graduação em gestão, seguem crescendo em linha com seus planos de negócios. Olhando agora para o D&A e para as despesas corporativas, nós seguimos destacando nosso foco nas despesas da companhia como um todo. Os resultados desses esforços seguem demonstrados neste trimestre, quando a soma das despesas corporativas mais o D&A das unidades de negócio atingiu a marca de 20,1% da receita líquida, estável versus o terceiro trimestre de 18, ou de 19,8%, excluindo a AGES. Falando agora sobre os itens não recorrentes, que se encontram em patamares inferiores aos observados no mesmo período de 2018, vemos que o principal item deste grupo foram as despesas com rescisão de pessoal, que consumiram 13 milhões e meio no terceiro trimestre deste ano, explicados especialmente por reestruturações administrativas na nova estrutura regional de Minas Gerais e Goiás, a junção de 4 unidades realizadas na virada do semestre, assim como algumas reestruturações acadêmicas. Com relação à geração de caixa no período, encerramos o terceiro trimestre de 2019 com a geração de caixa operacional antes de capital de giro e CAPEX, e excluindo o efeito do IFRS 16, de 35 milhões e meio, um crescimento anual de 21,4 milhões. Já a geração de caixa livre foi de 37,4 milhões, ante 0,7 milhão no mesmo período do ano anterior. Após nossos investimentos de capital de 26,6 milhões, incluindo as aquisições, apresentamos uma geração de caixa livre no período negativa em 10,8 milhões, o que representou um crescimento de 0,3 milhão versus o terceiro trimestre de 2018. Dessa forma, encerramos o trimestre com um saldo em caixa e aplicações financeiras no valor de 107,9 milhões de reais. Olhando especificamente para o CAPEX, nossos investimentos totalizaram 93,7 milhões no acumulado dos 9 meses de 2019, ou 10,9% da receita líquida, um aumento de 1,5 ponto percentual comparado aos 9,4% reportados no mesmo período do ano anterior. Esse nível de investimento é impactado pelas unidades da expansão orgânica, através do amadurecimento das unidades abertas entre julho de 2016 e janeiro de 2019, que representaram 35% desse CAPEX total dos 9 meses deste ano. Excluindo esse efeito da expansão, nosso CAPEX normalizado seria de 60 milhões e meio, ou 7% da receita líquida. Indo para o último slide da minha parte da apresentação, o caixa e endividamento líquido ao final de setembro apresentaram um total de disponibilidades de caixa e aplicações financeiras de 107,9 milhões de reais e o total de empréstimos e financiamentos foi de 455,6 milhões, portanto, 79,6 milhões de reais maior desde junho de 2019, especialmente impactado pela captação Bridge de 100 milhões de reais para pagamento relacionado à aquisição da AGES. Já finalizamos, inclusive, negociações para captações de longo prazo mais condizentes com a finalidade de M&A para os quais os recursos estão destinados. Enfatizamos ainda que o perfil de vencimento das demais dívidas está diluído ao longo dos próximos 5 anos, não apresentando nenhuma concentração significativa.
As outras obrigações de curto e longo prazo, representadas principalmente pelos títulos a pagar relacionados às aquisições, totalizaram R$ 148,9 milhões de reais. Com isso, encerramos o trimestre com uma dívida líquida, excluindo o efeito do IFRS 16, de 496,6 milhões, o que representa uma alavancagem de 2,57 vezes, considerando o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. Os efeitos da reclassificação trazidos pelo IFRS 16 representam uma diferença de 555,5 milhões, referentes ao valor presente dos contratos de aluguel que passaram a ser classificados no passivo pelo mesmo montante atribuído ao ativo de direito de uso. Com isso, eu encerro minha apresentação sobre o terceiro trimestre de 2019. E Marcelo, seguindo o que nós temos feito aqui nas últimas apresentações, acho que é importante a gente aproveitar o momento para adiantar aqui algumas questões que têm aparecido tem sido tema constante das nossas reuniões, dos nossos encontros com investidores. Podemos ir? Claro, vamos lá. Beleza. A primeira pergunta, Marcelo, é relacionada ao intake que nós tivemos agora em 2019.2, não é? Nós vimos aqui os resultados, acabamos de apresentar um volume de alunos um pouco mais pressionado, mas um crescimento de ticket. E acho que seria importante talvez você falar um pouco sobre esse intake e especialmente sobre esse crescimento de ticket. André, foi um intake importante, um intake muito estratégico para nós. Nós crescemos aí 2 dígitos aí no ticket de ingressantes, o que é uma conquista relevante, né? A gente tem que ter isso em mente, que não é um trabalho fácil, né? Nós tivemos aí que implementar aí os squads, aí implementando aí ferramentas para controle do ticket por SKU, ali na hora de implementar a bolsa. No cenário macro, super cenário macro desafiador, mas de fato a gente tem, o ticket é uma prioridade e a gente realmente está muito empenhado nesse objetivo e acho que é um bom resultado o crescimento de 2 dígitos e acho que estamos aí diante de um turning point, ou seja, batemos aí num ponto de inflexão e agora nós vamos, é uma luta, não é uma caminhada de curto prazo, né? Vocês têm que entender que vamos dizer, os ingressantes representam uma parte da nossa base, ou seja, tem uma base contratada que já vem com um ticket mais baixo, mas eu acho que é realmente uma grande conquista. Esse intake do meio do ano, inclusive, representou 13% apenas da base, né? Temos uma longa jornada aí ainda. Com certeza. Né? E aí, Marcelo, quando a gente fala isso, uma pergunta também frequente quer dizer então que a Ânima agora vai privilegiar ticket em vez de volume? André, vocês me conhecem, né? Eu sou muito direto e tenho uma visão simples da vida. A gente tem que pensar em receita. Acho que o importante é a receita e tentar achar o ponto ótimo entre volume e ticket para que você privilegie a receita. No final do dia é isso que vai fazer a diferença, no final do dia é isso que vai nos manter no nosso posicionamento de educação de qualidade, que vai fazer a gente ter as nossas margens para que a gente possa realmente fazer os investimentos, garantir qualidade e garantir a perenidade do nosso projeto. Perfeito. Um outro tema que tem aparecido também com alguma frequência, nesse terceiro trimestre agora, a gente passou a reportar os nossos resultados, incluindo a Agis, né? E também tem sido uma pergunta frequente, como é que está a integração? A gente sabe que tem um processo de due diligence inicial, mas depois que a gente assume, que a gente realmente conhece profundamente a instituição. Então, talvez fosse importante você falar um pouquinho também sobre esse início da nossa operação junto com a Agis. A Agis é uma instituição muito especial, né? Ou seja, ela é uma instituição que realmente faz uma transformação na região que atua, ela tem grandes qualidades, coisas que nós estamos aprendendo, uma equipe fantástica, um corpo docente fantástico, ou seja, realmente a integração ela tem sido surpreendentemente positiva, né? E de fato, não é um turnaround, é uma aquisição que tem resultados consistentes, uma operação que fortalece a nossa vertical de saúde, e de fato é uma grande honra a gente ter sido escolhido para continuar esse legado da Agis. E aí nesse tema a pergunta que sempre surge e vem mais? Ou seja, como é que está o ambiente de M&A?
como é que estão as negociações, como é que você está vendo esse cenário daqui para frente? Nós estamos muito ativos no M&A, né? Eu acho que a parceria com a Ages mostrou aí ao mercado educacional, reforçou o mercado educacional, mostrou ao mercado os nossos diferenciais. Cada vez mais a nossa proposta diferenciada de M&A, que a gente continua legado, ou seja, nós estamos muito ativos e estamos nos preparando para grandes passos. Muito bom, perfeito. Acho que essas são as perguntas mais frequentes nos encontros que a gente tem tido com os investidores. E aí eu peço o Marcelo, então, para fazer o encerramento aqui dessa nossa apresentação de resultados. Obrigado, André. Com base em tudo que o André acaba de apresentar, eu gostaria de ratificar aqui as mensagens iniciais e acrescento mais algumas reflexões. Já estamos na metade do quarto e último trimestre do ano, nos dedicando ao sprint final de 2019, acelerando nossa reta final de ano e impulsionados pela importante evolução que os primeiros 9 meses do ano representaram. Seguimos firme no controle granular de custos e despesas, na execução cuidadosa do nosso modelo acadêmico por competências E2A, na maturação exitosa das nossas unidades abertas nos últimos 3 anos, dentro da nossa estratégia de expansão orgânica Q2A, e no aprimoramento contínuo da jornada de nossos alunos, J2A. As oportunidades de crescimento inorgânico via M&A vêm aumentando e, como tem sido parte indissociável de nossa história, seguimos bastante ativos em projetos que serão condizentes com o nosso DNA e nosso posicionamento, e especialmente que tragam potencial de geração de valor para nossos acionistas. O ano de 2019 tem sido um ano de muito aprendizado e consistente evolução de processos de ferramentas internas diretamente associados ao amadurecimento constante do projeto de transformação digital. Sabemos que ainda há um longo caminho pela frente, mas o crescimento experimentado nos fortalece e nos dá bases sólidas e muita convicção a respeito da competência de todo o nosso time na realização plena do nosso propósito de transformar o país pela educação, gerando valor de forma sustentável a todos os nossos stakeholders. Agradeço a audiência das senhoras e dos senhores e aguardamos sua participação na nossa teleconferência no dia 12 de novembro às 11 horas, conforme link comunicado disponíveis na nossa apresentação. Gostaríamos, para finalizar, de convidar a todas as senhoras e senhores a participarem do nosso Anima Day, que acontecerá no dia 11 de dezembro, com uma visita durante a manhã na Faculdade de Medicina São Judas em Cubatão e à tarde na São Judas do Butantã. Teremos o tradicional encontro com os executivos da companhia. Contamos com a presença de todos para conversas e trocas de ideias. Em breve mandaremos o convite com mais detalhes. Muito obrigado pela atenção e tenham um ótimo dia.